Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 34 de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a comunidade quilombola. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer a localização e as características do grupo étnico quilombola. Nós também vamos identificar comunidades quilombolas no território catarinense, vamos reconhecer a legitimidade territoriais dessas comunidades. Então, só recapitulando um pouquinho a aula anterior, na aula passada, pessoal, nós vimos sobre os hábitos e também sobre até mesmo os costumes e as heranças deixadas pelos povos indígenas que marcaram a cultura e também a história do Brasil e do nosso estado também. Esses povos, eles foram os primeiros habitantes do território brasileiro e eles ajudaram a criar essa mistura, essa pluralidade que é o povo brasileiro. Mas para início de conversa, para a gente saber mesmo quem são os povos quilombola, a comunidade quilombola. A palavra quilombo, ela se origina do termo quilombo, escrito com K mesmo, e está presente no idioma dos povos Bantu, originários geralmente da Angola. Essa palavra significa local de pouso ou também de acampamento. No Brasil colonial, como nós já estudamos, a palavra ela foi adaptada para designar o local de refúgio dos escravos, desses escravos principalmente os fugitivos. Quilombola, então, é a pessoa que habita em um quilombo. E só para nós entendermos essa sistemática dessas comunidades, nós precisamos entender um pouquinho de história. Então, os quilombolas, eles são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados que foram fugitivos e geralmente fugiam dos chamados quilombos. Lá no século XVI, no ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Atualmente, essas comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura que está baseada na ancestralidade negra, na indígena e também na ancestralidade do branco, da questão do europeu mesmo. E ao longo da história brasileira, há vários quilombos que eles foram registrados, alguns em grande número de habitantes. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, que na verdade foi formado por um conjunto de 10 quilombos, ou seja, 10 casas, podemos assim dizer, 10 ocas, uma próxima da outra, e também chegou a ter uma população estimada em 20 mil habitantes. Então era um quilombo, com 20 mil pessoas. Isso lá no século XVII. E se pararmos para pensar que teve toda essa questão de colonização, mas também teve toda essa questão de escravidão, nós vamos ter os quilombos que permaneceram na atualidade, que tem ainda nos dias de hoje. Mas, obviamente não são como os de antigamente, porque, segundo dados, houve essa abolição da escravatura. Então, ainda hoje existem comunidades quilombolas que resistem à urbanização e elas tentam manter o seu modo de vida simples e em contato com a natureza, vivendo, porém, muitas vezes em condições precárias, devido à falta de recursos naturais, à difícil adaptação também à vida urbana. Então, esses povos, os quilombos, quilombolas, eles são populações que eles são parecidas com as dos indígenas. Eles gostam de plantar e colher, então eles têm uma economia de sobrevivência ali. E eles também gostam de estar presentes na natureza. Então, tem uma semelhança ali entre os indígenas
e os quilombolas. Porém, os indígenas têm várias etnias. E os quilombolas, na verdade, eles são refugiados, enfim, são descendentes dos escravos na época do Brasil colonial. E só para nós fazermos esse paralelo entre os quilombolas e os indígenas. Há uma proximidade cultural geral entre essas populações quilombolas e as populações indígenas. Os dois grupos, eles vivem de maneira bem simples, integrados à natureza, tirando a maior parte do seu sustento da terra, ou seja, eles plantam, eles colhem, eles também vendem. No entanto, com o avanço dessa urbanização e também do agronegócio e do extrativismo, o modo de vida dessas comunidades, essas duas comunidades, elas correm perigo no caso de preservação. Por isso que a gente estuda tanto sobre a questão desses territórios étnicos, preservação da cultura indígena, mas também precisamos preservar essa questão da cultura quilombola. Assim como muitos indígenas, eles não vivem isolados das cidades e das suas comunidades rurais. Muitos quilombolas também eles vivem assim. A maioria também predomina em áreas rurais. É necessário um respeito e maiores ações também de preservação dessas comunidades, para que o patrimônio cultural não se perca. Como os indígenas também, eles têm uma herança cultural, eles têm costumes, eles têm hábitos de vida diferentes. A comunidade quilombola, ela também ela se diferencia por isso, porque ela também vai ter seus hábitos diferentes, ela vai ter costumes diferenciados, o modo de vida também é diferente. Por isso a gente fala nessas duas populações, tanto indígenas como os quilombolas. E aqui em Santa Catarina, como nós também temos índios vivendo em pequenas comunidades em Santa Catarina, nós também vamos ter a população dos quilombolas que também vivem no nosso estado. E com base no Cadastro Único de 2020, os dados bem recentes, a liderança quilombola, Movimento Negro, Conselho Estadual de População, a questão dos afrodescendentes, o nosso estado, ele atualiza os dados dessas comunidades quilombolas aqui no nosso estado. Atualmente existem identificadas, ao total, 21 comunidades e elas estão localizadas em 16 municípios. São 1.350 famílias e aproximadamente ali 4.595 pessoas que são quilombolas. Diferente dos indígenas, da população indígena, que tem 13 mil, os quilombolas nós temos um número bem reduzido, bem abaixo, cerca ali de, não chega nem a 5 mil pessoas dessas comunidades. E dentro de Santa Catarina a gente tem um mapa dessas comunidades quilombolas que existem aqui no nosso estado. Então, nas áreas em vermelho, aqui do nosso mapa, nós podemos perceber que são áreas reconhecidas pelo governo do estado e que vivem essa maioria dessa população quilombola. Até mesmo nós estamos mais aqui, no norte, nós temos uma comunidade bem próxima à nossa cidade aqui. E nós vamos ter as principais cidades onde há quilombos aqui em Santa Catarina. E são elas. A região da Grande Florianópolis, ela abriga 3 comunidades quilombolas. São a comunidade Vidal Martins, reconhecida, e também tem vários documentários falando sobre os quilombolas aqui em Santa Catarina. Temos a comunidade do Tabuleiro, e vamos ter também na região ali de Santo Amaro da Imperatriz, na cidade da Grande Florianópolis, Caldas de Cubatão. Essa é a comunidade quilombola que existe na Grande Florianópolis. Já na região do Itajaí, aqui do Vale, a gente vai ter 2 também,
que são localizadas mais na praia, em regiões mais litorâneas. Então nós vamos ter uma que é até mesmo uma comunidade conhecida pela questão do turismo, que fica em Balneário Camboriú e é na região Morro do Boi. Então ali nós vamos ter uma comunidade quilombola e também em Porto Belo, também que é uma região do litoral, é uma comunidade quilombola chamada Valongo. Já na região de Laguna, nós vamos ter também 3 principais comunidades quilombolas. A gente vai ter a Toca de Santa Cruz, no município de Paulo Lopes. Vamos ter também Morro Fortunato, essa comunidade fica localizada na região de Garopaba. E vamos ter também em Imbituba, que é na região ali de Laguna, é uma comunidade quilombola que se chama Aldeia. Na região de Araranguá, nós também vamos ter 2 principais comunidades que são reconhecidas pelo governo do estado, que seria em Araranguá, a comunidade Rosalinda, e em Praia Grande, uma comunidade se chama São Roque. Já na região de Campos Novos, nós vamos ter uma grande comunidade mesmo, que é na cidade de Campos Novos e se chama Invernada dos Negros. E aqui, como eu falei, no norte do estado, onde a gente está, Planalto Norte, bem pertinho, questão de Joinville. Nós vamos ter também em São Francisco do Sul, que é próximo aqui de Joinville, São Bento do Sul, enfim, uma comunidade que se chama Tapera. Em Araquari, nós vamos ter Areias Pequenas e também no município de Araquari, Itapocu, que é uma outra comunidade quilombola reconhecida pelo governo do estado. Na região de Tubarão, a gente também vai ter 2 principais comunidades quilombolas, que seria a família Tomás e Ilhotinha, que fica na cidade de Tubarão. E ao se pensar em quilombo, logo nós lembramos das experiências do Quilombo dos Palmares. Porém, hoje nós sabemos que ao longo do período escravista existiam muitas formas de organização e também de resistência desses povos. Nas últimas décadas, por conta das lutas dessas comunidades tradicionais e também pelo movimento negro que produzem e também mantém os modos de vida e de maneira a garantir esse território. Como essas populações, essas comunidades, elas são comunidades que já existiam, já moravam ali, elas ainda estão sobrevivendo a essa questão da urbanização. Então, em Florianópolis, se nós pensarmos, são comunidades que existiam ali, porém, a cidade foi crescendo. Então, o território deles vai diminuindo por conta da urbanização. O crescimento da cidade, os prédios, as novas ruas, os comércios que são construídos, tudo isso faz diminuir essas comunidades, porque elas vão perdendo espaço, vão também deixando de ser perdem a visibilidade, e tudo isso faz com que vá, de certa forma, apagando um pouco da história da comunidade quilombola. E uma curiosidade que eu trago para vocês sobre essa comunidade, sobre os descendentes de escravos e geralmente negros, é que no dia 20 de novembro nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. E ele foi estabelecido pelo o projeto de lei 10.639, de 9 de fevereiro de 2003. De acordo com alguns movimentos sociais, como eu já falei, o movimento negro e o afrodescendente, o Dia da Consciência Negra, ele é um dia mais relevante, no caso, ele é mais importante do que a própria abolição da escravatura, que foi no dia 13 de maio, do ponto de vista histórico e também social. Por quê? Nós temos um Dia da Consciência Negra para nós lembrarmos
que nós somos frutos, além dos europeus, além dos indígenas, também dos negros, que formam grande parte ou a maioria da população brasileira. E também o governo português, isso é uma segunda curiosidade para vocês. O governo português, ele considerava quilombo qualquer agrupamento de mais de 6 escravos. E esses escravos, eles eram fugidos, eles escapavam do senhor de engenho. Aí eles formavam esses quilombos. Os moradores do quilombo eram chamados de quilombolas. E a palavra, ela vem do tupi, geralmente, que significa canhambora, e que quer dizer também aquele que costuma fugir. O primeiro quilombo, para vocês terem uma ideia, na época que o Brasil estava sendo colonizado, foi descoberto, com a chegada, digamos assim, com a chegada dos europeus, dos portugueses em 1500. O primeiro quilombo a ser construído foi em 1575, 75 anos após a chegada dos portugueses no território brasileiro. Então, já havia essa questão de resistência, tanto dos índios, que eles não se rendiam facilmente aos europeus, quanto também dos negros que chegavam nesses navios negreiros. Então, já havia uma forma de resistência. Eles já criavam comunidades para propriamente se defender dos ataques dos europeus. E para vocês terem um pouquinho mais de ideia sobre quilombolas, se vocês nunca ouviram, mas agora na aula de hoje espero que ficou mais claro, eu deixei um link para vocês que conta um pouquinho sobre a resistência dos quilombolas, no caso no território brasileiro, não só no território catarinense, mas no território brasileiro. Tem um link na nossa descrição da nossa aula. Eu espero que vocês assistam e curtam bastante esse videozinho. Agora que nós aprendemos um pouquinho mais sobre a questão dos quilombos, nós vamos para a nossa atividade da aula de hoje. Nós vamos utilizar nosso caderno, lápis e também borracha. Até a próxima, pessoal!